E espero que esse livro poderá ajudar-lhes a conhecer melhor a vida de Teresa, aproveitar melhor a riqueza da doutrina dela. Queridos amigos e amigas do Brasil, eu sou o Padre Alain Marie de Lassus, sacerdote da Congregação São João. Vivo na França. É realmente uma alegria para mim dirigir-lhes algumas palavras durante este ano do centenário de Santa Teresa dos Andes. E este ano é realmente uma oportunidade para mais descobrir esta santa tão atrativa. Mas talvez eu deveria começar por uma explicação. Por que interessar-se tanto por uma santa que viveu já faz um século? Eu acho que tem muitas boas razões para conhecer melhor Santa Teresa dos Andes. Já uma primeira razão: todos os santos são obras mestras de Deus. E então descobrir Santa Teresa dos Andes é descobrir uma obra mestra de Deus. E realmente vale a pena. É também uma oportunidade para compreendermos melhor que todos nós somos chamados à santidade e que a santidade é possível como uma obra da graça de Deus em nós, com a nossa cooperação fiel e generosa. Segunda razão para interessarmos mais a Teresa dos Andes: muitas vezes imaginamos que os santos são pessoas excepcionais, que fizeram na vida deles coisas extraordinárias. Pois é, no caso de Santa Teresa dos Andes, temos uma santa que viveu quase toda a vida dela no mundo, onde realizou a maior parte da sua santificação. Se santificou na família, se santificou na escola, se santificou inclusive nas atividades esportivas, porque Teresa gostava muito do tênis, da natação, da equitação, gostava também muito de encontrar suas amigas e falar com elas. Então, uma vida muito simples. Uma terceira razão é que, falecida quando tinha só 19 anos de vida, Teresa dos Andes é uma jovem. E então é um modelo de santidade para todos os jovens. E sabemos que os jovens têm uma sede particularmente forte de felicidade. Pois é, Teresa lhes mostra onde encontrar a felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira fica em Deus, Deus que é alegria infinita. E este é um núcleo da mensagem de Teresa: a felicidade verdadeira e perfeita da pessoa humana está em Deus e só se encontra em Deus, porque só o Senhor pode saciar a sede de felicidade do coração humano. A felicidade consiste em unir-se plenamente com Deus, acolhendo o amor do Senhor na nossa vida e respondendo ao amor de Deus com o nosso amor para Ele e para nossos irmãos e irmãs. Mas é também importante compreender que essa felicidade não é reservada para o paraíso de jeito nenhum. Quanto mais amamos o Senhor, tanto mais podemos experimentar essa felicidade já na Terra. E Teresa fez essa experiência. Ela compartilhou com muitas amigas pelo testemunho da vida dela e também pelas numerosas cartas que escreveu. Por exemplo, escreveu numa carta, a carta 110, sou a pessoa mais feliz, já não me falta mais nada, porque
Meu ser está inteiramente em Deus amor. Uma quarta razão para interessar-se a Teresa dos Andes é que milhares de pessoas fazem, cada ano, a experiência do poder de intercessão de Teresa. E o encontro deles com Teresa cambiou a vida. É uma coisa que poderia suceder com vocês. De fato, foi o que sucedeu para mim. Eu me lembro que o meu primeiro encontro com Teresa foi através da leitura de uma tradução inglesa do diário dela. Na época estava vivendo no sul dos Estados Unidos. Li o diário de Teresa, gostei demais e depois me lembro que estavam pregando um retiro em Assunção, capital do Paraguai. Encontrei um sacerdote capelão da prisão de Assunção que gostava demais de Teresa dos Andes. Me falou dela, inclusive me convidou para celebrar com ele uma missa na prisão, e todos os prisioneiros presentes estavam cantando um cântico lindo em honor de Teresa dos Andes. Isso me impressionou bastante. E depois, então, li outras coisas sobre Teresa dos Andes, uma biografia. Em 2002 tive a graça de fazer uma peregrinação do santuário dela em Auco, Chile, perto de Santiago, e foi realmente uma graça de Deus. Depois pensei que eu devia fazer uma coisa para ela, para que Teresa fosse mais conhecida, especialmente fora do Chile. Então fiz várias coisas, traduzi em francês uma biografia dela, com a ajuda de um amigo fiz uma página web, agora existe em 6 idiomas, o endereço da página web é teresadelosandes.org, teresadelosandes.org. Essa página web contém muitas informações sobre Teresa, inclusive referências bibliográficas. Comecei também um trabalho de investigação teológica sobre a vida e a doutrina de Teresa dos Andes. O fruto foi um livro que publiquei na França em 2014. E agora é um prazer para mim anunciar-lhes que esse livro agora foi publicado em tradução portuguesa. Deus é alegria infinita. Estudos sobre Santa Teresa dos Andes. É uma coedição de Edições Carmelitanas e Edição Cultor de Livros em São Paulo. É um livro que contém 12 estudos de natureza histórica, teológica e espiritual sobre Teresa. O livro contém 326 páginas e gostei muito escrevendo aquele livro e espero que esse livro poderá ajudar-lhes a conhecer melhor a vida de Teresa, aproveitar melhor a riqueza da doutrina dela. Como disse Santa Teresa dos Andes, Deus é alegria infinita e Ele nos comunica a sua alegria. Que beleza, não é? Então lhes desejo muita alegria na descoberta de Teresa dos Andes. Deus lhe abençoe.